Meu amigo, coisas bastante curiosas acontecendo no mundo empresarial, mais diretamente relacionado nesse caso específico ao Mark Zuckerberg. Tenho falado dele aqui de vez em quando no canal porque realmente a coisa é impressionante o tanto que o cara mudou de fato, né? E a verdade é que há muita especulação a respeito do que está acontecendo com ele, o que está levando o cara a tomar algumas medidas bastante diferentes daquilo que a gente tinha visto nos últimos anos por parte dele, por parte das redes sociais, do grupo Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp e tudo mais. Vamos conversar sobre isso, principalmente a sua nova decisão de acabar com aquele departamento de inclusão e equidade que um monte de empresas tinham e que um monte de empresas está deixando de ter nos últimos tempos. E sim, eu sei que você está estranhando este vídeo aqui. Acontece que o meu computador deu problema, subiu para o estaleiro lá para corrigir o problema. Hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo, é sábado, essas coisas acontecem no final de semana, uma correria para tentar resolver. Se tudo der certo, se Deus quiser, amanhã estou com o meu computador de volta. Tem um computador reserva que não funcionou, também me deixou na mão, aí fiquei sem nada, tendo que gravar aqui pelo celular. Então peço desculpas antecipadamente pela baixa qualidade, principalmente do áudio desse vídeo aqui, e pelo fato de não ter aquela dinâmica das notícias na tela e tudo mais. A gente vai trabalhando com o que dá para fazer por enquanto, né? E aí, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser me ajudar um pouquinho aí a mais do ponto de vista financeiro, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal para que eu possa fazer o canal continuar crescendo, eventualmente ter equipamentos melhores com um grau de backup melhor do que eu disponho atualmente. O ganho desse mês aqui do YouTube deve ir todo para consertar esse problema, mas vida que segue. Qual que é o ponto? Várias empresas, não é apenas uma, não são duas, não são três, várias empresas estão abandonando esse negócio de cultura woke, de pautas progressistas e tudo mais. Estou falando aqui de McDonald's, estou falando de próprias empresas dessa área da comunicação social, grandes corporações que se voltaram para essas práticas nos últimos tempos e agora abandonaram isso. E a Meta, de fato, é a mais recente nesse ponto, a que mais tomou medidas nesse sentido e que acabaram impactando de uma forma bastante peculiar, dado o tamanho dessa empresa, naturalmente, desse grupo aí, da relevância dessas redes sociais e do tanto que o Mark Zuckerberg, no passado, fez proselitismo para essas causas. E, de repente, ele abandonou isso por completo. O que levou o cara a tomar essa decisão? Bem, nos últimos dias nós acompanhamos, ele falou que vai acabar com todo o departamento de checagem de fatos, que a gente sabe que é manipulação da verdade nessas redes sociais, vai mais ou menos fazer o que o próprio Elon Musk tinha feito no Twitter anteriormente, e agora ele deu um passo além, 3, 4 dias depois de ter anunciado isso. Ele falou que vai acabar com o Departamento de Equidade e Inclusão, o tal do DEI, que nome engraçado, né? DEI, a quinta série que habita em mim, cumprimenta a quinta série que habita em você. Mas é um departamento que existe aí para várias empresas, é bastante comum, é bastante típico de acontecer nos últimos tempos. Isso é uma tendência que tem acontecido. Agora, por qual motivo que essa tendência existe? Vale um bom debate. Eu tenho um palpite que eu vou partilhar com vocês aqui. Mas o cara falou que vai eliminar isso por completo, não vai ter mais esse departamento na empresa. E eu fico imaginando o tamanho que isso era dentro do grupo Meta, pelo tanto de lacração que tem sido imposta a essas redes sociais nos últimos anos. Deve ter uma equipe violenta, assim como o Twitter tinha uma equipe enorme para isso aí, para pautas woke, para progressismo, inclusão e tudo mais. O Elon Musk demitiu uma turma, acabou com departamentos inteiros relacionados a isso. Aqui no Brasil, por exemplo, foi o que aconteceu quando tinha representação aqui no Brasil ainda do Twitter, tinha escritório e tudo mais, né? Agora o Mark Zuckerberg falou que vai acabar com isso. Ele deu uma entrevista lá para o Joe Rogan, inclusive falando a esse respeito, né? E a respeito também do quanto que o governo Joe Biden o pressionava. E aí é um dos pontos que eu acho cruciais na análise e na compreensão do porquê que isso está acontecendo com tantas empresas. A gente sabe muito bem, e tem até um ditado que diz isso, que é go woke, go broke,
que pautas progressistas não dão lucro, não dão retorno, não dão resultado para ninguém. Então, colocar um departamento de inclusão na empresa, isso é completamente inútil, não vai trazer nenhum tipo de aumento de produtividade, não vai aumentar as receitas, não vai fazer o lucro dos acionistas crescer. Uma grande bobagem pensar dessa forma. Várias empresas chegaram a essa conclusão, inclusive fundos de investimento direcionados a pautas woke, que só deram prejuízo. Isso não leva a lugar nenhum, é algo definitivo. O pessoal até acreditou que em algum momento pudesse haver um apoio popular a ponto de empresas que adotam esse tipo de, vamos colocar assim, de pauta, de política, que essas empresas teriam uma receita maior por ter um apelo maior junto ao público. A verdade é que isso nunca aconteceu, porque as pessoas não estão nem aí para esse tipo de pauta. E aí nós temos, portanto, a consolidação de uma desconfiança que já havia, de que isso não leva a lugar nenhum. Só que tem um outro ponto que está dentro daquilo que o Mark Zuckerberg colocou e que a gente já viu, por exemplo, no próprio citado Twitter, agora o X, né? Que é a pressão do governo. Aí a coisa fica diferente, a gente entende por que muitos estão abandonando isso agora, nos últimos meses principalmente. Porque ficou claro para todo mundo, já era, para quem conhece os Twitter Files e coisas do tipo, já está claro há muito tempo o quanto que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, tem isso aqui no Brasil também, mas essas empresas estão diretamente ligadas ao governo dos Estados Unidos, são pressionadas por ele. O quanto que o governo dos Estados Unidos, especialmente este governo democrata do Joe Biden, que está nos seus últimos dias de vida, não o Joe Biden, é o governo dele, quer dizer, vai saber. Mas esse governo pressionou demais essas empresas. Então, eu acredito que houve a manutenção desse tipo de departamento, esse tipo de política, apenas para agradar ideologias políticas, já não é mais para tentar agradar o público, porque eles viram que isso não faz diferença nenhuma. Mas isso foi mantido durante muito tempo, a revelia do próprio lucro, da própria sustentabilidade das empresas, porque os governos de esquerda pressionaram para que isso acontecesse. Agora que o Donald Trump ganhou as eleições, vai assumir o mandato daqui a uns menos de 10 dias, né? Agora que isso efetivamente aconteceu e que ele já sinalizou que ele não tá nem aí para esse tipo de coisa, vai botar o Elon Musk num cargo qualquer ali e tudo mais, o pessoal percebeu que agora dá para sair sem problema desse tipo de política e virou uma debandada completa. Todo mundo acabando com o departamento de equidade e inclusão ou fundindo isso com outro departamento que existe, abandonando, em alguns casos, completamente as pautas identitárias, progressistas e tudo mais, acabando com patrocínios, apoio e esse tipo de coisa. Primeiro porque não dá lucro, então ninguém quer ficar dando prejuízo de forma indefinida, o tempo não tá bom para isso, o momento não tá adequado para tomar prejuízo a troco de nada. O pessoal então está abandonando isso por causa do público e também por perceber que agora não há mais aquela pressão estatal que havia antes. Com o Donald Trump a coisa vai ser diferente e aí, meu amigo, deu ruim para a esquerda, porque eles contavam com a manutenção do poder nas redes sociais. Mesmo que perdendo o governo nos Estados Unidos, perdendo o governo na Argentina, eventualmente numa Alemanha, numa França, esses países estão balançados no Canadá, não é? Tá tendo uma onda de mudança por aí. Mas a esquerda estava contando que manteria o poder nas redes sociais por meio desse lobby, por meio dessa pressão junto ao Facebook, ao Instagram, o WhatsApp, antes o Twitter e outras redes. O Threads, né, que está vinculado ao Instagram, não, acabou. Isso aí esse pessoal abandonou por completo, essa coisa de tornar as redes um feudo da esquerda progressista mundial. A esquerda se lascou nessa história, portanto, isso explica o desespero deles em relação às declarações que o Mark Zuckerberg está fazendo. O Lula está desesperado, o Haddad, o povo lá nos Estados Unidos, todo mundo, de fato, perdendo a linha, perdendo as estribeiras. E, meu amigo, a tendência é que isso se agrave para a esquerda, no caso, cada vez mais todo mundo abandonando essas pautas, não é? Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Deixa aí nos comentários, colabore com o nosso debate. Mais uma vez, desculpa pela qualidade desse áudio, principalmente, mas do vídeo como um todo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.